galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre FGTS. Você sabe o que é o FGTS? De onde vem o dinheiro que é colocado nesse fundo? Para que ele serve? Em quais situações o trabalhador vai poder movimentar o dinheiro que está ali guardado? Enfim, essas e outras perguntas eu quero responder nesse vídeo e eu espero que você fique comigo até o final. Se esse é um assunto que te interessa, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal, ative as notificações e me ajude a divulgar esse vídeo, me ajude para que essa informação chegue a mais pessoas, para que outros também entendam o que é esse instituto e para que ele serve. Bem, primeiramente, nós temos que saber que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é regido pela Lei 8.036 de 1990. Antes da promulgação da Constituição Federal de 88, o FGTS era opcional. Você escolhia ou não se ia aderir ao regime do FGTS. Com a Constituição, esse regime passou a ser obrigatório. Portanto, se você é um trabalhador regido pela CLT e atualmente um empregado doméstico, você tem direito ao FGTS. O que é o Fundo de Garantia? É um fundo onde são vinculadas várias contas de vários trabalhadores para que você entenda. A cada novo trabalho com carteira assinada é vinculada uma nova conta ao seu titular. Então, se você está trabalhando hoje com carteira assinada, você tem uma conta vinculada ao FGTS ativa. Se você anteriormente já esteve em outro emprego, também com carteira assinada, regido pela CLT ou até mesmo como temporário ou como intermitente, uma atleta profissional, você teve direito ao FGTS. Com o emprego anterior, você tem uma conta vinculada. Essa conta vinculada atualmente está inativa, porque você está trabalhando num outro emprego. E assim, cada trabalhador tem uma conta vinculada ao seu respectivo e atual emprego. Essa conta serve para melhorar as condições sociais do trabalhador, não apenas do trabalhador. Aqui vem uma questão interessante. O FGTS, embora seja um fundo de garantia do tempo de serviço, não tem caráter apenas trabalhista. Ele tem multidimensões. Na verdade, há aqui vários interesses por trás desse fundo. Nós temos interesse tributário, por conta do Estado, que cobra do empregador essa contribuição, dita por alguns doutrinadores de contribuição social, por isso seria um tributo. Há interesse aqui do empregado, do trabalhador, que vai ter direito em algumas situações específicas determinadas na lei para movimentar esse dinheiro que ele não recebe enquanto está trabalhando, mas que está sendo depositado mensalmente numa conta vinculada a esse fundo. E há interesse também da comunidade, porque como é uma espécie de tributo, esse dinheiro de alguma forma tem que voltar para a sociedade como um todo. De quanto seria então o depósito efetuado nessa conta vinculada do trabalhador? Bem, enquanto você está trabalhando, todos os meses o empregador tem que repassar ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 8% sobre a sua remuneração, que abarca salário e gorjetas, e também sobre horas extras, aviso prévio e todas as verbas que tiverem natureza salarial. Cabe mencionar que a reforma trabalhista, ali no artigo 457, parágrafo 2º, reduziu o rol de verbas salariais, tornando-as apenas indenizatórias. Então, o Fundo de Garantia teve uma redução da sua base de cálculo. Então, sobre tudo isso que você recebe a título de salário, é repassado ao fundo 8%. Se é um contrato de aprendizagem, esse valor cai para 2%. Como dito anteriormente, há um interesse tributário aqui por trás desse depósito. O que acontece com o dinheiro que é ali depositado? Porque isso não vem só do empregador, há outros meios que levam dinheiro para esse fundo, porque nós sabemos que na maioria dos casos o FGTS vai ser retirado apenas quando houver uma demissão sem justa causa. Então, quando que esse dinheiro vai poder ser utilizado? Nós sabemos que um tributo ele tem que voltar de alguma forma para a sociedade.
E é exatamente o que acontece com o FGTS. Há aqui investimentos em infraestrutura, saneamento básico, habitação, operações de créditos destinadas a entidades hospitalares filantrópicas, dentre outras situações. Assim, além de existir o interesse do Estado em recolher esse tributo, há interesse da sociedade que espera por investimentos em saúde, infraestrutura, habitação, etc. Cabe mencionar que se o contrato por algum motivo for suspenso, não há necessidade do recolhimento para o FGTS, com exceção dos casos de prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho. Se o empregador não efetuar esses pagamentos ao FGTS, quando ele fizer, ele vai ter que acrescentar ao valor do depósito correção monetária e juros, além de multa, dependendo do tempo que ele demore para fazer esse recolhimento. Agora vamos para a parte que interessa a todo mundo. Quando que será possível movimentar, sacar o dinheiro que está depositado no FGTS? Bem, há duas situações principais aqui. Primeiramente, nós temos aquelas situações que estão vinculadas à rescisão do contrato de trabalho, que são elas: quando o trabalhador for dispensado sem justa causa, quando houver rescisão por culpa recíproca ou força maior, quando houver rescisão indireta. A rescisão indireta é quando a falta grave é cometida pelo empregador. E nós temos a nova possibilidade, que é o distrato, que foi incluído pelo artigo 484-A da CLT. É a situação em que empregado e empregador entram num acordo na hora da rescisão contratual. É possível também quando houver fechamento da empresa, de uma filial ou de qualquer estabelecimento da empresa, morte do empregado e suspensão total do trabalho avulso por um prazo igual ou superior a 90 dias, e também quando o contrato do temporário chega ao fim no termo pactuado. Essa seria a situação principal, que é a que está atrelada à rescisão contratual. Já uma segunda possibilidade de saque seria uma situação residual, em que é possível movimentar sua conta do FGTS nos casos de financiamento imobiliário para pagar prestações, para quitar o financiamento, para amortizar os valores das parcelas ainda restantes, a aposentadoria, quando um trabalhador se aposenta, ele tem direito a sacar ou movimentar aquilo que está depositado no FGTS. Quando o trabalhador ou um de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna, câncer, HIV ou uma doença grave, ou ainda estiver no estágio terminal, ou quando o trabalhador deficiente necessitar de uma órtese ou prótese, quando o trabalhador estiver fora do regime do FGTS pelo prazo ininterrupto de 3 anos, e ainda em situações de emergência, de urgências, de calamidade, como estamos vivendo atualmente. Até por falar em situação de emergência, o governo federal editou a medida provisória 946 esse ano, que autoriza o saque emergencial no valor de R$ 1.045. Essa liberação do saque do FGTS pode acontecer tanto em contas ativas ou em contas inativas. Como eu disse no início, quando você teve um trabalho e atualmente você está em um outro trabalho, naquele outro emprego houve uma conta vinculada. Aquela conta está inativa. A que você trabalha atualmente está ativa. Para receber aquela anterior, você precisaria ter sido dispensado sem justa causa, por rescisão indireta, culpa recíproca, por acordo entre as partes, enfim, isso te daria o direito de sacar. Agora, se você foi dispensado por justa causa ou se você pediu demissão, você não tem direito ao saque imediato do FGTS. Você teria que esperar o prazo de 3 anos, mencionado aqui também no artigo 20 da lei, para que você então pudesse retirar os depósitos ali efetuados. Essa situação emergencial é uma exceção à regra, porque mesmo que não tenha decorrido os 3 anos e você tenha pedido demissão, ou se você tenha sido demitido por justa causa, você vai poder movimentar as suas contas do FGTS.
por conta da situação excepcional que nós estamos vivendo. Isso não é a regra. Tanto é que você só pode fazer esse saque emergencial enquanto durar a calamidade pública, ou seja, 31 de dezembro de 2020, conforme mencionado na Lei 14.020, que já tem vídeo aqui em que eu falo sobre essa lei. E se você tem mais de R$ 1.045, você vai poder tirar esse valor? Não. O governo estipulou o limite de R$ 1.045, um salário mínimo para saque emergencial do FGTS. Cabe mencionar que, para mexer nos valores depositados na conta do FGTS, é necessário obedecer aquilo que está disposto na lei. Se você não está incluído em nenhuma das hipóteses previstas ali no artigo 20, você não pode sacar o FGTS. Aliás, o artigo 29b da Lei 8.036 diz que não cabe medida liminar em mandado de segurança, procedimento cautelar ou preventivo, nem cabe tutela de urgência para saque do FGTS. Aliás, esse artigo foi declarado constitucional pelo STF. Então, se você não se enquadra numa das hipóteses do artigo 20, não tem saque do FGTS, a menos que o governo edite, como ele tem feito ultimamente, medidas que alterem essa situação. E aqui até eu vou fazer uma ressalva. O TST também segue esse entendimento. Para o TST, não pode haver movimentação do FGTS, senão pelos motivos elencados no artigo 20. Agora você imagina, se o próprio trabalhador não pode movimentar as contas do FGTS por liminares, esses valores que se encontram no fundo também não podem ser penhoráveis. Na verdade, há um dispositivo, o artigo 2º, parágrafo 2º da lei, menciona que os valores depositados no fundo são impenhoráveis. O TST entende dessa forma também. Mesmo que a penhora seja feita para pagamento de dívidas trabalhistas, o TST não admite isso. E esse é um julgamento recente, é de maio de 2020. Então, o TST entende que a penhora não pode acontecer sobre os valores depositados no FGTS. Para o STJ, se houver algum comprometimento de direito fundamental do trabalhador ou de algum dos seus dependentes, as contas do FGTS poderão ser penhoradas sim. Isso para proteger direito fundamental tais como alimentação, moradia, trabalho ou motivos de saúde. Para o STJ, por exemplo, é permitida a penhora dos valores constantes do FGTS para pagamento de pensão alimentícia. E essa exceção não se estende aos honorários sucumbenciais, porque, embora eles tenham caráter alimentar, não se tratam de prestação alimentícia. Modalidades de saque. Nós temos duas modalidades previstas na Lei 8.036, o saque rescisão e o saque aniversário. O saque rescisão é o comum, é o originário, é o que acontece quando você é dispensado sem justa causa. O saque aniversário foi uma medida excepcional prevista pelo governo que editou no ano passado a Lei 13.932, resultado da medida provisória 889, a previsão desse saque aniversário. O que seria isso? Como o próprio nome diz, o trabalhador, no mês do seu aniversário, vai poder sacar anualmente os depósitos constantes do FGTS. O trabalhador escolhe se ele vai fazer o saque de forma comum, que é o saque rescisão, ou se ele vai efetuar o saque aniversário. E fazendo a opção pelo saque aniversário, todo ano ele vai poder retirar do FGTS uma certa quantia. Há uma tabela aqui que define os valores. Se o trabalhador tem no FGTS até R$ 500, ele vai ter direito a sacar 50% desse valor e nada de parcela adicional. Se ele recebe de R$ 500,01 a R$ 1.000, ele terá direito a 40% do que está depositado no FGTS, mais uma parcela adicional de R$ 50. Se ele recebe de R$ 1.000,01 a R$ 5.000, ele terá direito a sacar 30% desse valor com uma parcela adicional de R$ 150. E assim sucessivamente. Essa tabela está prevista aí na Lei 8.036, a lei do FGTS. Se o trabalhador decide fazer o saque de acordo com o saque rescisão, ele vai poder fazer apenas o saque rescisão. Se ele escolhe o saque aniversário, ele vai poder fazer apenas a retirada pelo saque aniversário.
não é possível acumular as duas sistemáticas. Isso é previsão da lei. Cabe mencionar que o depósito do FGTS tem que ser feito diretamente na conta. O empregador não pode fazer esse pagamento direto para o trabalhador, o que restringe aqui os acordos realizados na Justiça do Trabalho, uma vez que a própria lei define, no artigo 26A, que o FGTS não se considera pago quando o empregador fizer isso diretamente ao empregado, sendo vedada sua conversão em indenização compensatória. Interessante que o saque aniversário ele não suprime aquelas outras possibilidades de movimentação do FGTS, como financiamento imobiliário, doença grave, situações emergenciais. Ele apenas não será possível para o caso de rescisão contratual, porque para essas previsões cabe o saque e rescisão. Para que esse saque aniversário foi criado? Isso é ideia do governo para fomentar a nossa economia, para estimular o consumo, para injetar dinheiro na economia. Como o saque é previsto apenas com o término do contrato, com o saque aniversário, o trabalhador pode todo ano fazer essa retirada, que ele não esperava, para injetar esse dinheiro na economia. Tá, e se o trabalhador quiser voltar para o saque e rescisão e abandonar o saque aniversário, ele pode? Sim, pode. Só que essa mudança vai acontecer apenas 2 anos e 1 mês depois da opção dele. Então, se ele está no saque e rescisão, decide para o saque e aniversário, ele imediatamente troca a sistemática. Agora, se ele está no saque aniversário e quer voltar para o saque e rescisão, aí ele vai ter que esperar esse prazo de 2 anos e 1 mês, 25 meses, conforme a Lei 8.036. Mesmo que esse empregado não tenha direito ao saque rescisão, ele terá direito a receber a indenização de 40% sobre os valores depositados no FGTS. Quando o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele vai receber essa indenização de 40% sobre todos os valores que foram depositados na conta do FGTS. Esses 40% são pagos pelo empregador no momento da rescisão. Tem que incidir sobre esses 40% correção monetária e acréscimo de juros. E no caso de culpa recíproca, força maior ou até mesmo do distrato, essa indenização não será de 40%, mas sim de 20%. E no caso do empregado doméstico, esse valor também não é de 40%, e sim de 3,2%, conforme previsto no artigo 22 da Lei Complementar 150 de 2015. Antes da edição da Lei 13.932 de 2019, o empregador teria que pagar, além dos 40%, o valor de 10% a título de contribuição social sobre o valor total do FGTS. Essa lei retirou essa previsão do ordenamento jurídico. Portanto, hoje, o empregador paga apenas 40% e não mais 50% como era antes. Os 40% iam para o empregado e os 10% permaneciam no fundo de garantia. Isso não acontece mais. Algo interessante aqui é que os valores depositados na conta do FGTS continuam no FGTS, você movimentando ou não. Se passar 5 anos, 10 anos que você saiu do seu trabalho e você não mexeu na sua conta do FGTS, esse dinheiro vai continuar lá e você pode mexer nele sem problemas. Você não perde. Essa é uma previsão também da Lei 8.036, ali no artigo 21, que autoriza o empregado em qualquer momento, depois de decorridos 3 anos fora do FGTS, de sacar o que se encontra na conta vinculada. Por fim, eu quero falar sobre a prescrição do FGTS. Se durante o seu contrato de trabalho o empregador não recolheu os valores devidos ao FGTS, em que momento você pode solicitar esse recolhimento? Antigamente, o prazo prescricional era de 30 anos. O STF, no entanto, no dia 13 de novembro de 2014, declarou essa previsão inconstitucional. Portanto, não há mais prescrição trintenária, contrariando inclusive o princípio que favorece o trabalhador, disposto na própria Constituição, artigo 7º caput, que diz que serão previstos direitos que vão melhorar as condições do trabalhador. Embora o FGTS com prescrição trintenária favorecesse o trabalhador,
o STF entendeu que essa previsão era inconstitucional. E hoje, o que vale para o FGTS é a prescrição em 5 anos. Se você tem que correr para solicitar os depósitos em 5 anos dentro do contrato de trabalho. Se você não terminou o contrato de trabalho, você tem até 2 anos para pedir os 5 anos anteriores. Do contrário, você não pode mais solicitar. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que eu tenha facilitado um pouco o entendimento de vocês. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga também no Instagram, magis.do.trabalho e até o próximo vídeo.